Olá! Olá, olá, olá. Vamos falar de sincronário hoje? Maravilha! Como que vai ser esse nosso curso? O que a gente vai falar? Antes da gente começar, vamos entrar numa respiração profunda, Vamos lá. entoar a nossa prece às 7 direções galácticas. Normalmente a gente faz ela, né? De pé, reverenciando as 7 direções, mas a gente pode fazer sentadinha mesmo. Aquece lá as mãos, os chakras das mãos. Respira fundo, inspira, eu sou luz, expira, amor incondicional, aquece seu coração, morada da sua alma. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com claridade. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos de ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem o povo das estrelas e os antepassados, que as suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias para que a paz prevaleça na Terra. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz de amor mútuo. Aum Kunabkum Evam Maya Emarro. Aum Kunabkum Evam Maya Emarro. Aum Kunabkum Evam Maya Emarro. Salve a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica venha em paz. Respira fundo. Agora sim. Podemos iniciar nosso bate-papo. Vamos lá para a pergunta que não quer calar. Marita, o que é essa lei do tempo? A lei do tempo é uma forma, uma maneira de nos conectarmos harmonicamente, amorosamente e naturalmente com o tempo. E aí eu devolvo para você uma pergunta: o que é tempo para você? Nossa, essa é aquela pergunta que todo aluninho não quer ouvir, é aquela que o vídeo cai, a gente desliga, vai dar uma voltinha, vai no banheiro, né? Coça a cabeça. Tempo. Tempo a gente pensa no tempo do calendário, no tempo que a gente perdeu, no tempo que passa muito rápido, no tempo que demora. O tempo é dinheiro. Que o tempo é dinheiro, preciso correr atrás do tempo. E aquela sensação de que por que às vezes o tempo passa tão rápido e por que às vezes parece que passa tão devagar. E aí, o que você sente, Cris? Você que está fazendo as perguntas, mas eu estou fazendo as perguntas agora, tá? A gente inverteu um pouco os papéis, não tem problema. Só para me o que você sente, Cris, que tem a ver o tempo com a nossa consciência? Que ligação tem o tempo com a consciência ou com o inconsciente? Né? Como diz o Hélio Couto, a gente é munido de uma consciência. Né? O professor Hélio Couto traz isso muito bem.
né? Que a gente não tem essa divisão de consciente e inconsciente, a gente tem uma consciência. Então, o que que o tempo tem a ver com essa consciência? O que que você sente? Eu sinto que a gente tem muito pouco alcance em perceber esse tempo dessa outra maneira. Que essa nossa consciência é pouco exercitada, talvez, nisso. Mas, talvez para responder a tua pergunta, seria: eu sinto que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Mas que, como é muito difícil de... eu, na minha mente racional, muito difícil de entender, eu falo, eu não entendo isso e não vou me envolver com essa história. Mas eu sinto que quando eu relaxo para dentro da minha consciência, naqueles momentos você consegue falar assim: eu vou viver de bem com esse presente, com o tempo, vou viver agora e vou deixar rolar. Eu sinto que é muito mais agradável, prazeroso, menos doloroso. E quando eu vou contra esse fluxo, é muito mais como uma engrenagem enferrujada com areia nela. Eu acho muito difícil de explicar a sensação, mas eu sempre volto para aqueles momentos onde eu consigo, de alguma maneira maluca, acessar essa sensação de estou parada aqui nesse lugar, fora do tempo, sabe? Quando a gente está falando de tempo, uma das coisas que me chamou a atenção na tua fala e que é muito bom, é muito importante, né, de ficar claro que quando a gente está falando de tempo, a gente está falando de sentir, né? E aí, quando eu vou explicar, não sei se é bem a palavra, né? Quando eu vou partilhar a minha vivência do meu sentir dentro da lei do tempo e dentro do sincronário, que é esse outro olhar, né? Esse outro óculos que eu coloco em mim e, nossa, eu vejo, enxergo e sinto o tempo de uma forma diferente de quando eu sentia, de quando eu contava 30, 31, 30, 31, 28, 30, 31, né? Então, dentro da lei do tempo, que ela tem essa característica, né? O tempo como uma frequência, tá? Ela é uma frequência muito bem ordenada, tá? O gregoriano também tem uma frequência, né? O gregoriano que veio lá do calendário juliano, que veio de outros calendários, a gente tem calendário a dar com o pé, tá? A gente tem muitas referências de muitos calendários, mas o calendário gregoriano, que é o teoricamente calendário vigente, né, para a grande maioria, né, ele também tem uma frequência, tá? E aí, se eu for olhar a frequência da lei do tempo e a frequência do gregoriano, eu observo que dentro da forma de olhar e de contar o tempo na lei do tempo, eu tenho 13 meses com 28 dias. Que na lei do tempo a gente fala, eu tenho 13 luas de 28 dias. No gregoriano, eu tenho 12 meses de 30, 31, 28. E aí eu já vejo essa variação harmônica, né? Então, quem toca um instrumento ou estuda música vai sentir isso, vai fazer sentido mais facilmente para essa pessoa, né? Para quem não toca um instrumento, né, ou não entende de música, é como se eu tô lá no primeiro mês, janeiro, tá? A janeiro começa em que dia da semana? Ah, não sei, toca aí. Blá, 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 blá. Isso, 30, isso, blá, bim, bom, 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 31, bim, blá, 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 blá. Que dia que semana começou fevereiro? Ah, bim, blá, 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 blá. Então,
Essa é a harmônica do calendário, da frequência do calendário gregoriano, tá? Quando a gente vai ouvir, sentir a harmônica e a frequência da lei do tempo, a gente tem lá, todo mês, toda lua começa num domingo. Marisa, não começa no domingo. Eu já estudei a lei do tempo. Ele começa em Dali. O que é isso? São plasmas energéticos que estão vinculados, que estão agregados dentro dos nossos chakras, tá? Mas, basicamente, eu tenho 7 dias da semana. Dali, Celi, Gama, Cali, Alfa, Lime, Cílio, que estão ancorados dentro dos chakras. Não precisa entender isso agora. O que precisa ficar claro agora? Que eu tenho um mês ou uma lua de 28 dias com 7 dias da semana. Quando eu vou fazer esta matemática, essa contabilidade matemática, ela fecha. Quando eu pego um gregoriano, eu tenho um mês de 30 dias, de 4 semanas, de 7 dias. A matemática fecha? Não fecha. Tá? Ele acaba sendo, assim, quando você olha, você fala, tá, a natureza tem um monte de ciclos. Com qual ciclo que eu conecto isso? Porque parece que não bate com nada, né? Exato. Eu acho que isso, assim, é difícil de agarrar esse conceito de tempo, mas eu percebi como eu senti um ciclo natural em mim quando eu comecei a perceber os meus ciclos menstruais. Então, a forma como eu senti essa conexão com o tempo de uma forma diferente foi quando eu ouvi a primeira vez sobre sobre o ciclo menstrual e como sentir isso relacionado com as lunações, né, com o ciclo da lua. E foi muito interessante, porque foi quando, para mim, isso realmente fez sentido na prática. E é muito intangível para a gente falar, olha, você faz assim, sabe? Mas foi uma experiência muito interessante de estar num lugar mais confortável com o ciclo, né? A gente fala, porque aí eu comecei a observar pensei, vou colocar no papel, vou escrever para mapear, acabei não escrevendo nada, mas foi quase como, nossa, foi tão confortável, foi tão bom, foi tão mais agradável lidar com as fases que passavam no meu ciclo. E era quase como se, dentro do meu ciclo menstrual, eu falasse assim, entendi, hoje está começando uma nova semana dentro do meu ciclo. Então, foi quando a ideia da lei do tempo fez um pouco mais de sentido para mim, mesmo sem eu conseguir entender racionalmente aquela lógica toda. Tem muitos termos, tem um infinito de informações ali muito interessante, mas assim como a física quântica, a gente não consegue facilmente fechar, né? Mas aquilo foi muito, até difícil achar a palavra, mas talvez natural para mim. Ficou muito mais natural eu acompanhar aquele ciclo, sentindo que, entendi, então agora a minha vibração, a minha emoção, tudo isso mudou dentro desse ciclo. E aí eu já tinha ouvido falar da lei do tempo, mas foi quando eu tive essa experiência prática com o sentir, quando você, é como se você vivesse com o seu rádio com ruído, sabe? Antigamente tinha rádio, né? Que a gente virava o botãozinho e tinha que chegar na frequência certa, senão ficava... É como Exatamente. se eu acompanhar o meu ciclo menstrual fosse cheio de ruído. Por quê? Porque eu ficava batendo com um calendário. E, de repente, aquilo foi-se embora
e começou a girar de um outro jeito. É como se eu tivesse virado o botão e... Sabe quando você pega a rádio né? O pessoal mais novo não usa rádio, mas que você vai lá no carro e acha o rádio certinho na frequência, bate a frequência, agora a gente ouve o rádio sem ruído. Foi realmente uma experiência muito louca, porque aí, inclusive a minha filha, que também é uma menina que está começando a lidar com isso, já entende o meu ciclo de tempo. Ela mesma já fala, mamãe, você está entrando na sua lua, né? Porque muda a minha vibração. Então, assim, para mim, foi aí que eu olhei para a lei do tempo, sem tentar entender aquele monte de coisas, informações, mas eu falei, então talvez isso que a Marisa fala, de vamos sentir a lei do tempo, vamos sentir esse tempo, esse entendimento vem pelo sentir se alinhar com uma frequência mais natural. E aí começou a fazer mais sentido para mim. Aí quando eu comecei a ver isso que você está falando, os ciclos das semanas, dos 7 dias, a gente fala da semana, do sábado, do domingo, para ter uma referência, conectar com a ideia do calendário, não ficar tão difícil. Mas é muito mais fácil, eu acho que é muito mais fácil por ser muito mais natural. Assim como ficou mais fácil para mim viver os meus ciclos menstruais dentro dessa naturalidade, né? Você não vai contra o vento, você não vai contra a maré, né? Então, para mim foi essa sensação da lei do tempo. Aí eu comecei a acompanhar um pouco, falar, entendi, então que é como se você saísse do contracorrente e entrasse numa corrente que faz o fluxo ficar mais fácil. Quando eu fiz o curso de mergulho, eu tinha a pessoa racional quer brigar com a água, né? Com um tanque de oxigênio nas costas, tentando botar uma nadadeira no pé e tal. E o meu instrutor falou para mim, olha, deixa eu te explicar uma coisa, a pessoa racional querendo controlar o processo. Tal. Deixa eu te explicar uma coisa. Não adianta brigar com esse fluxo da água. Você tem que entrar nele. Se você entrar nele, vai ficar fácil de pôr a nadadeira, porque eu ficava brigando, caindo dentro da água para pôr a nadadeira. Ele falava, tem que pôr a nadadeira dentro da água. Caraca, cara, como é que eu vou botar essa nadadeira dentro da água com a água balançando para lá e para cá? Ele falou, calma, relaxa e vai no fluxo da água. Aí vai ficar fácil de pôr a nadadeira. Não adianta você bater com E para mim, essa foi a forma que fez sentido de dizer, então agora eu ainda pode olhar no calendário, não tem jeito, né, para pagar conta, mas o que está na minha geladeira, que eu olho todo dia de manhã para ver que dia é hoje, é o sincronário. Então, que dia é hoje? Qual é a energia do dia de hoje? Então, essa foi a minha experiência que, mesmo sem entender todos os conceitos, né, que tem muita, para quem gosta de entender, né, os conceitos, as explicações e tal, tem um monte de coisa para a gente saber. Mas essa vivência aconteceu desse jeito. O sincronário, ele é muito matemático, né? Então, aparentemente, na primeira vista, quando você olha, você fala, meu Deus, é muito complicado. E conforme você se entrega para esse processo e permite entrar nesse lugar de escuta, né? E de escuta de si, de escuta dos ciclos, né? Você consegue realmente entrar nessa frequência que a gente chama, né? A frequência 1320, que é a frequência do sincronário, tá? E a gente tem a frequência do gregoriano, né? Que é 1260. Tá? E aí, quando a gente está falando, por exemplo, de gregoriano, teve muitas coisas na sua fala, né? Quando a gente está falando de gregoriano, o gregoriano ele faz uma referência ao Sol, mas ele não faz referência aos ciclos da Lua. Quando a gente está falando de sincronário, a gente faz referência ao Sol e a média dos 2 ciclos lunares. A Lua, ela responde a 2 ciclos, tá? O sinódico e o sideral. E aí a gente tira essa média, e a média do ciclo da Lua é de 28. Então, para quem é mulher,
e menstrua, né? E já tem essa conexão com o sagrado feminino, fica, de certa maneira, mais fácil, né? Porque você consegue sentir melhor e entrar, né, nessa sincronicidade com essa frequência, né? Que é uma frequência harmônica, que é uma frequência amorosa, né? Todos os seres do planeta Terra respondem a essa frequência. E aí o que a gente precisa entender? A gente não é que a gente precise, né? Parece que quando você está falando de sincronário, muitas pessoas falam de sincronário, e eu tô aqui para falar do sincronário que até onde eu consegui vivenciá-lo, né? E aí eu costumo tomar esse cuidado de eu não estou aqui desdenhando um calendário gregoriano. Só que quando eu entro na frequência do gregoriano, eu entro num lugar onde eu preciso ficar correndo atrás do tempo e ancorando que tempo é dinheiro. E dinheiro é energia para mim, Marisa, né? E aí, dentro da frequência do gregoriano, o dinheiro ele está ancorado na abundância e na prosperidade. E aí eu, Marisa, eu não sou próspera, eu não sou abundante, porque eu não tenho dinheiro suficiente. E depois de um tempo eu fui perceber, eu tinha o dinheiro suficiente. E o dinheiro não está ligado na abundância e na prosperidade. Não necessariamente, ele é uma das vertentes mas ele não é a vertente de abundância e prosperidade. Então, o tempo no calendário gregoriano, que tem essa frequência, que a gente chama de frequência 1260, o que ele faz? Ele faz com que essa frequência entre no meu mental e faça esse tipo de controle. Que eu estou sempre atrasada, que eu estou sempre correndo atrás, que eu não tenho tempo suficiente, né? Que nada tá bom. É uma frequência de baixa frequência que a gente chama. É uma frequência de desordem, de bagunça, né? Por isso que quando a gente está ligado e sintonizado na frequência do gregoriano apenas, é quando eu estou sempre correndo atrás do prejuízo, tá? Quando eu começo a me entregar para o sentir, para o entendimento da frequência 1320, que é a frequência do sincronário, quando eu olho lá a matriz dele, né, do 1320, ela é ordenada. Ela é toda, os virginianos vão me entender, ela é toda bonitinha, né? Ela não tem um buraco, um aqui, outro lá, outro acolá. Tá, Marisa, mas assim, tipo, cara, da onde veio essa ideia aí de 13, 20, ordenado? De novo, nós temos dentro da humanidade milhares de calendários. Calendários são maneiras, formas, instrumentos, ferramentas que eu tenho para contar o tempo, né? Como é que o seu bisavô, que era pescador, lá na rebimboca da parafuseta, sabia que ia dar peixe? Pela lua, sabia que horas que era, o posicionamento do sol, os relógios solares. Então, muito antes da gente pensar em sair de outra dimensão e vir para cá, para a Terra, né, com um propósito, um destino, já existiam maneiras variadas de contar o tempo, muito sintonizadas na natureza. Marisa, quem que é a natureza? Quando a gente está falando em natureza, a gente está falando de todas as espécies. Nós, seres humanos, somos uma espécie dentro de todo o arcabouço natureza. Ou seja, nós somos natureza.
espécie ser humaninho, né? Mas eu tenho a espécie das plantas, dos animais, né? Quando eu olho para o planeta Terra, eu tenho muitas espécies. Cada espécie possui uma consciência. Então, eu tenho a minha individualidade, serzinho humano Marisa, serzinho humano Cris, que temos as nossas individualidades, mas a minha consciência, o que eu produzo em processo encarnatório aqui, neste plano planeta Terra, reverbera na Cris, reverbera na minha espécie, que reverbera em todas as espécies. Por isso que eu não vou largar meu gregoriano. Eu preciso saber que dia da semana e não é Dali, Cali, Celi, Cili. Eu preciso saber se é segunda. Ok. Mas faz a experiência de sentir em você o que seria você olhar para o tempo com essa outra nomenclatura, para você que é tão racional, né, ou tão apegado no gregoriano, né? Eu não sou mulher, eu sou homem, eu não menstruo, né? Os homens também, todos os seres respondem aos ciclos da lua também, né? Os outros seres, se você é uma pessoa mais atenta, você presta atenção. Se você tem um vasinho lá na sua casa, né? Você vai plantar na lua tal, você vai regar na lua não sei das quantas, vai cortar o seu cabelo, que deixar crescer na lua fulana de tal, né? Então, a gente tem essa memória dos nossos antepassados, mas isso é mais presente na gente, né? E isso faz menção ao sincronário, isso faz menção à lei do tempo. Isso não faz menção no gregoriano. Sim. Né? Então, não, eu sou super Juliano Gregoriano. E você corta o seu cabelo em qualquer lua? Não. Corto sempre na lua fulana de tal, porque eu quero que ele fique assim, ó, bem leão, bem grandão. Tá. É engraçado, não, só né? saber. A gente tem esse registro de que essas coisas são coisas místicas, que são, né, que não são científicas, né, ou que são só superstições. Mas se a gente pensar, a natureza em geral vive em plena comunhão com os ciclos naturais. Os animais, as plantas, tudo o resto da natureza. Ninguém nega isso. A ciência não nega. As marés, tem uma série de coisas, a gente nem precisa entrar nisso, mas é só parar para pensar, a natureza continua aí existindo, né? E vivendo a sua vida nos seus ciclos naturais. Cíclica. E a gente, ser humaninho, né, está desconectado disso. Tanto é que hoje em dia a gente tem tantas falas sobre o meio ambiente, ou como o ser humano precisa respeitar o meio ambiente, né? Vem isso com uma base mais científica, mais técnica, de que a gente precisa se conectar, a gente precisa respeitar, a gente precisa perceber se não está destruindo. E aí toda essa fala, quando a gente fala, vamos cortar o cabelo na lua tal, ou, né, a maré, você vai para um lugar desconhecido, né? Eu fui para o Nordeste uma vez e fui parar lá numa praia maluca, lá não sei aonde. O que a gente foi fazer? Foi perguntar para um tiozinho local que hora que dava para ir para voltar, porque ele sabe, ele não para falar, olha, quando o sol estiver ali naquela altura, é melhor você andar de volta, porque depois disso a maré vai subir e você não consegue mais passar por aqui. Então, assim, alguns seres humanos conseguem viver mais conectados com esses ciclos da natureza. E eu acho curioso, né, o quanto muitas pessoas falam assim, mas isso daí é uma coisa mística.
Isso é papo de gente mística, isso é esotérico, isso daí usa um monte de palavras para definir. Mas pensa bem, né? A gente hoje vive nesse discurso de vamos pensar na natureza, estamos destruindo o planeta, vamos reciclar, vamos ser sustentáveis e tal. Então, parece ser uma conversa muito distante quando a gente fala a lei do tempo, o sincronário. Na verdade, faz parte desse pacote de vamos nos reconectar com o ciclo natural das coisas, pelo amor de Deus, né? Vamos nos olhar enquanto natureza, né? Exatamente. Quando eu estou dizendo que eu vou respeitar a natureza, eu estou dizendo que eu vou me respeitar. Sim. Né? E aí, lógico, a gente pode entrar em trilhares, né, de janelas, né, no sentido ambiental, no sentido do que a gente come, né, no sentido dessas conexões com o feminino, né, de quantos remédios, né, artificiais a gente toma para a gente não menstruar, para a gente não chegar a aceitar a nossa ciclicidade, né? A gente tentar fazer e aí não só algumas mulheres, né? Mas a espécie humana tentar fazer esse controle de tempo linear, né? E que, para mim, por exemplo, a pandemia ela é uma das vertentes que a pandemia bate muito doído, né? Não é linear, você não tem o controle, não adianta, né? Você está muito suscetível, né? Você é muito vulnerável, né? Mas na cadeia alimentar eu sou o rei da selva, né? E aí, porque o bairro onde você morava, provavelmente, ele já foi uma floresta um dia, né? E aí o ser humaninho foi lá e fez a cidade, tem todo o lado também positivo disso, né? Mas assim, e aí veio o vírus e diz, querido, você não é o rei da selva. O rei da selva continua sendo o leão, porque o leão não pega coronavírus, né? Você, eu posso levar assim, ó, num piscar de olhos, né? Então, assim, a lei do tempo, para mim, ela me trouxe essa paz de eu realmente me enxergar. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? Eu sempre fui uma pessoa de fazer muitas conexões com as coisas que vinham chegando em mim, né? E a inquietude minha não é uma inquietude de, eu quero saber do porquê. É assim, a pessoa vinha com alguma coisa para mim e eu olhava para aquilo e, meu Deus, será que isso faz sentido para mim? E aí depois de muito tempo, quando né, que eu já passei da infância, da adolescência, né, com uma mulher feita, aí me veio as coisas de começar a procurar os sentidos das palavras, né? A etimologia das palavras, né? E aí, etimologicamente, né? Fazer sentido. Faz sentido para você? Faz sentido para você? Não é faz sentido, é faz sentido? Nossa! Né? E aí, quando você vai buscar filosofias mais orientais, né? Tem gente que gosta muito dessa minha fala e eu acho ela uma fala tão simplesinha, né? Eu sempre falava para os meus clientes assim, olha, pega a sua razão, o seu mental e acolhe lá no seu coração, que é a morada da sua alma, né? Onde a gente tem o timo, que é uma glândula que trabalha a imunidade. E como que eu trabalho ela, Marisa? Sorrindo, dando risada, espreguiçando, né, para ela ser ativada. E aí você pega a sua razão acolhida lá no seu coração e vai. E aí quando eu conheci a lei do tempo, né, que eu fui apresentada para ela dentro de processos corporais mesmo, eu estava fazendo pesquisa, porque minha primeira formação é bacharel licenciada em dança, né? Eu sempre trabalhei com movimento, né, com o corpo,
E aí eu achei lá na internet uma coisa chamada olus humano, e aí tinham 20 dedos, em cada dedo tinha um selo, que é uma figura coloridinha, que acionava uma energia cósmica. E eu, oh, nossa, sério? E um tom, cada 13 articulações no corpo humano, 13 tons. O que é o tom? Ah, a balada lá, a levada, o ritmo. Nossa! E cada um desses 20 selos e 13 tons, ele tem um poder, uma ação dentro de uma essência que está ancorada no meu corpo. Mas eu não sabia que aquilo era a lei do tempo. E aí, com o tempo, né? Porque as informações são muito sincrônicas, né? Quando eu pego o meu mental, acolho no meu coração e entrego para uma fluidez sincrônica, as informações vêm chegando até mim para fazer sentido na minha caminhada, para fazer sentido para mim. Então, não é para fazer sentido para o outro. Então, quando a Cris me convidou, vamos falar sobre a lei do tempo, Marisa. Eu pensei, tá, eu ainda sou muito bebê na lei do tempo, eu ainda me sinto bebê. Sim, mas eu não preciso convencer ninguém sobre isso. Eu só preciso dizer para as pessoas, olha, eu conheci assim e funciona assim para mim hoje, que foi o relato da Cris, quando ela falou, olha, quando eu conheci a lei do tempo, eu fiquei tentando entender, porque eu sou muito razão, né? E aí eu me conectei com o meu ciclo menstrual e, nossa, como é que funcionou? Né? Até meus hormônios ficaram mais tranquilos, eu consegui entender, tá na lua tal, entendi, meu ciclo tô assim. E até a própria filha conseguiu conectar, né? Então, é uma maneira, quando você se conecta com esta frequência, como que efetivamente eu me conecto com essa frequência, né? Eu tenho lá, posso ter meu calendário gregoriano? Posso, mas eu posso imprimir o meu sincronário de 13 luas e, então eu tô na última lua cósmica. Eu não vou entrar nisso porque a gente pode ter outras pessoas, né, que vão assistir esse vídeo depois e aí não vai fazer sentido, né? Mas hoje, no dia de hoje que a gente está gravando esse bate-papo, a gente está na última lua do nosso ano no sincronário, que é a lua cósmica, onde eu faço o meu fechamento, né? Onde eu alcanço o meu voo mágico, que eles chamam, né? É onde eu finalizo um propósito de um ano, né? Que é a lua da tartaruga, né? E aí eu vou deixar isso no ar para que vai sentindo, né? Faz sentido em você e, nossa, por que ela falou da tartaruga? Nossa, o que é a tartaruga? E aí, antes de você pesquisar como que é a tartaruga na natureza, no ciclo natural dela, como que você vê a tartaruga? Onde está a tartaruga em você? Né? Que sentido tem isso em você? E aí depois você busque, né? Como que como que é na natureza o ser tartaruga? E aí você vai, se você for pesquisar, você vai adentrar num universo fantástico de respeito de ciclo, né? De perceber o ambiente externo e principalmente o seu ambiente interno, né? De respeito com o ecossistema, de respeito com o coletivo, né? E aí você vai transferindo isso para você enquanto espécie. Você não é da mesma espécie da tartaruga, mas você está dentro do ecossistema dela. Isso não te faz maior que ela, nem menor que ela. Né? Em muitos seres humaninhos, a gente pode até dizer que a tartaruga é muito maior do que alguns seres humaninhos, né? É verdade. É verdade. Essa ideia de ecossistema é muito interessante quando a gente pensa na lei do tempo. Parece que não tem nada a ver, mas é muito interessante de pensar nisso, né? Como
como você entra, quando você se conecta com essa escuta interna para conseguir ouvir os seus ciclos, porque a gente fala, mas eu vou seguir qual ciclo? Tem muito ciclo acontecendo em paralelo, mesmo quando a gente pensa na lei do tempo e começa a tentar entender, a gente está falando que a gente está aqui na Terra, girando ao redor do Sol, mas a gente também, como conjunto sistema planetário, está em movimento num ciclo. A gente, como parte de uma galáxia, está em movimento num outro ciclo. Então, a gente faz parte de muitos ciclos e faz parte desses ecossistemas diferentes, né? Ah, mas isso é muito complicado. Eu não consigo sentir nada disso se eu não consigo entender. Não precisa. A gente pode começar com essa escuta interna de sentir os nossos ciclos. Ah, mas isso é muito difícil porque eu tenho que bater cartão todo dia às 8 horas da manhã no meu trabalho. E sim, a gente não pode brigar com toda a estrutura do mundo de repente, mas tem pequenas coisas que a gente consegue fazer em se ouvir, né? Quando eu trabalho com os clientes com terapia, a gente fala muito isso. Muitas vezes a pessoa vem com um problema enorme e a gente fala, tá, para tudo, deixa o problema lá fora e vamos parar só para ouvir os seus próprios ciclos. Vamos trabalhar numa escuta. Para tudo e vamos ouvir esse ciclo, que a gente participa de um ecossistema e que a gente, dentro da gente mesma, é um ecossistema. O nosso corpo é um ecossistema. Então, esses ciclos estão em todos os lugares. E aí, quando a gente começa a pensar na lei do tempo e nos ciclos que ela compõe, né? Porque ela também faz parte, esse ciclo do sincronário, os ciclos que a gente reconhece e escuta dentro das 13 luas no sincronário também é um ciclo dentro de, né, convivendo com outros ciclos dentro de um ecossistema maior, né, sideral, astral, cósmico, seja lá como você queira chamar. Então, acho que um primeiro passo que é legal pensar quando a gente está começando a falar do sincronário nessa nossa série, é isso, ai meu Deus, como que eu me conecto com isso? Começa a se conectar com você mesmo, com o teu ciclo, ouvir os seus ciclos e perceber. Eu acho que assim, eu faria essa proposta de a gente vai publicar alguns materiais junto com isso, né, e de tentar começar a olhar para aqueles ciclos, reconhecer aquele ciclo, de olhar o que é aquelas, né, aquela lua, né, o que é que vai ser provavelmente um dos nossos próximos assuntos. De olhar o que é aquela lua, que seria o equivalente ao que a gente chama de mês, né, só para ter uma ideia, que seriam 4 ciclos de 7 dias e tentar só ver como é que você se sente dentro daquele ciclo de ouvir e de se ouvir, sentir como que é o teu ciclo. Eu não posso mudar o meu ciclo de repente, falar para o meu chefe que eu vou trabalhar todo dia, meio-dia, que é o meu ciclo. Mas só você se atentar para isso e começar a reconhecer os seus ciclos já é um grande passo, é um exercício, acho que é um exercício enorme de aí falar, sim, esse é o meu ciclo, eu estou vivendo fora dele, mas esse é um ciclo, reconheço ele, sinto, porque depois desse passo, para mim, parece mais fácil depois se conectar com esse ciclo sincronário, né, que eu quero me conectar com isso, mas você se conecta com os seus ciclos, você ouve... É porque faz mais sentido, né, Cris? Fica mais fácil quando você traz para você, né? E pensa num pequeno ciclo que as pessoas têm tanta dificuldade e que é também uma coisa que a gente fala e trata muito em terapia, o ciclo do sono. O seu ciclo diário do sono, com que ele está conectado na sua vida, que eu percebo, né, falando com as pessoas, tratando como existe um imenso desrespeito pelos ciclos, né? E isso faz as pessoas adoecerem. Então, a gente está falando de um pequeno ciclo aqui. Imagina se a gente adoece por falta de respeito ao seu ciclo próprio do sono, o quanto a nossa humanidade vive doente por falta de respeito a um ciclo maior e que existe, é um ciclo natural da natureza e a gente é parte dessa natureza, né? A nossa água aqui está vivendo com a lua ali, sendo afetada o tempo todo. Então,
Eu acho interessante pensar nisso, né? Que a gente vai vir no nosso próxima conversa dando um passinho a mais para falar do sincronário, mas eu tenho certeza que fazendo esse exercício até a nossa próxima aula, sobre só parar para reconhecer esses ciclos e ver como eles estão aí vibrando ao seu redor, mesmo que você pareça meio doido reconhecendo coisas, ou entre em crise, meu Deus, mas eu reconheci esse ciclo e agora como é que eu vou viver no mundo que não respeita o meu ciclo? São perguntas para a gente discutir depois, porque você reconhecer eles é um grande passo, é um grande exercício e traz muitas curas, né? Muitas curas você entrar em harmonia com esses ciclos, né? Eu acho que é onde mais ressoou para mim que é o nosso próximo capítulo, até dar um spoiler aqui para a galera. A gente vai falar sobre a matriz harmônica de Tzolk'in, né? E como isso veio gerar a ideia, né? Ou o conceito organizado do sincronário de 13 luas, né? Que é o assunto principal de todo esse nosso workshop, desse curso. E eu acho que a palavra é o harmônico, né? É a matriz harmônica do Tzolk'in. Por quê? Porque ela existe em harmonia com esses ciclos. E quando você fala de ciclo, a primeira coisa que me vem na mente, né, eu tenho muita dificuldade de me reconhecer. Então tá, só presta atenção como é que você respira. Como assim, como é que eu respiro? Você respira pela boca, você respira pelo nariz, você respira por onde? Você inspira pelo nariz, expira pela boca, você inspira pelo nariz e expira pelo nariz. Ai, Marisa, ué? É um ciclo. Ah. É um ciclo, né? E aí o primeiro passo do autoconhecimento é o reconhecimento, né? Então, eu me reconheço como ser humano, né? Pertencente a essa espécie e, consequentemente, depois que eu me reconheço como ser humano, já é um bom caminho para eu reconhecer que eu sou um ser natural, né? Então, quando as pessoas falam agora na pandemia, né, de quando que vamos voltar ao normal? Eu falei, normal eu já nunca fui, agora eu não vou voltar mesmo, né? Eu vou voltar cada vez para o meu modo natural. Ai, falou então. Falou a Índia que vai parir de cocas lá no meio da tribo, em pleno século XXI. Gente, voltar para o seu ciclo natural é se entender, né, como um tempo cíclico, como um tempo irradial, como um tempo que não é linear, né? Como um tempo harmônico, como um tempo ordenado. Sim. Tá? Então, voltar para o ser natural, eu não estou fazendo referência, e sem desdenhar nenhuma época nossa de vivência terrena, de primitivo. Né? Porque, assim, primitivo até onde ele era primitivo? Porque ele sabia. Quando ele olhava para o céu, o cruzeiro estava apontando tal coisa, então amanhã vai estar assim. Você hoje que está sentado aí me ouvindo não sabe. Tem gente que não sabe nem o que é o cruzeiro no céu, nem as Três Marias. Quem dirá ler o bendito do cruzeiro? E é uma informação que está lá, né? Assim como muita informação está na gente, está no nosso corpo, está nesse Sim. E é interessante a gente falar isso nesse nosso primeiro encontro, porque muita gente acha, quando ouve, né, sobre o sincronário ou sobre o seu Kim, ou o que aquilo quer dizer, oráculo de destino e tal, nas nossas conversas, nos nossos encontros online, cursos por aí, a gente percebe que a hora que a gente fala, a pessoa já fica assim, como é que eu sei? Que legal, tal. E aí começa a olhar e às vezes acha aquilo complicado de entender, né? E aí depois fala, mas então tá bom,
esse negócio é muito complicado. Alguém vai lá na calculadora, me diz qual que é meu Kim, eu leio alguma coisa lá, mas para que serve, né? Por que eu vou tentar entender? Por que eu estou aqui? Por que eu vou continuar vendo esse conteúdo e tentando entender mais sobre a lei do tempo, sobre o sincronário, sobre como que isso cabe na nossa vida? Tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Para que serve eu continuar estudando isso? O que vai agregar para mim? Mas olha o que a gente está vivendo hoje em dia nessa pandemia. E o quanto a gente vê as pessoas tentando arrumar maneiras de melhorar sua saúde, melhorar seu bem-estar. O que o sincronário tem a ver com a sua saúde? Eu preciso me alimentar melhor, me alimentar, dormir bem e tal. Entende? Então, essa é a pergunta que a gente deixa. Para que serve isso na minha vida? O que a gente mais ouve, e a gente tem ouvido muito essa onda de pessoas buscando terapias alternativas, buscando outras maneiras, além da alopatia ou da medicina tradicional, para se tratar, para melhorar sua vida, para se livrar da dor de cabeça, da insônia e de um monte de doenças. Ou, vamos dar uma esticadinha e dizer, né, melhorar sua imunidade para conseguir ficar livre do coronavírus. Tem tudo a ver. Mas eu vou estudar o sincronário para melhorar a minha saúde? Mas tem tudo a ver essa ligação. O que você entender o sincronário? Você conseguir encontrar uma maneira nova, para a maior parte das pessoas, de se conectar com os ciclos naturais. Com o seu ciclo natural, né? Exatamente. E que é de onde vem a saúde, é de onde vem o bem-estar, é onde vem o equilíbrio, é onde vem a maior imunidade, tem muito mais dentro disso que a gente falou hoje, o que a gente vai falar mais sobre o sincronário, do que simplesmente entender um novo calendário, né? Aí vamos entender eu já tenho tanta coisa para fazer na vida, você me vem agora que eu vou jogar meu calendário gregoriano fora e agora eu vou entender uma nova forma de contar o tempo? Eu digo isso porque eu ouvi essa fala de alguma forma e não é isso, né? É exatamente um outro caminho você se conectar com algo harmônico para buscar exatamente o que a gente quer, né? Aquele clichê, a paz mundial. Queremos a paz harmônico, mundial. Ordenado, amoroso, né? Porque essa é a frequência que ele nos traz. Marisa, eu não acredito, eu não consigo entender isso, sabe? Eu não acredito nisso. Ah, tá. Então você não usa, tem agora uns ruídos, né? De frequência, que tem muitos médicos de medicina alopática mesmo, né? Que te dá para insônia. Por quê? Porque aquela frequência daquela música faz com que o seu cérebro entenda que está na hora de você desligar e descansar. Né? Então, assim, são pequenos exemplos que para dizer que não é bruxaria, não é a festa da Mãe Joana, né? Não é. Né? Existem muitas comprovações, inclusive científicas, de muitas coisas que se fala na lei do tempo, que se fala no sincronário e que estão também agrupadas dentro da matriz do Tzolk'in, né? Que são 2 calendários, tá? Diferentes que a gente usa na lei do tempo, né? Um é o sincronário 1320 e outra matriz do Tzolk'in que a gente vai falar mais tarde, né? E aí sim, é isso que a frequência 1320 lhe traz. Lhe traz autoconhecimento para você saber, nossa, eu não dormi bem, minha mente ficou ligada em tal coisa. Acordei com uma vontade de comer um doce. E aí você pode, porque o paladar doce, né? Ele ele faz com que o seu corpo, né, produza certas substâncias químicas do seu corpo
tempo para te deixar mais tranquilo, né? E aí você pode comer o seu doce sem culpa. Por quê? Porque você teve a sua escuta interna do seu ecossistema, né? Porque você estava com a sua frequência sem ruído, né? Então, quando você se sintoniza, se sincroniza com a frequência do sincronário, né? Que é essa frequência harmônica, é um processo de adentrar em seu autoconhecimento. Né? É o processo interno, de escuta interna, de você se saber. Então, o que adianta eu saber o meu selo, saber o meu tom, né? Que é o meu kim? Do que me adianta isso? Né? Me adianta que eu vou ter coordenadas, né? De aonde essa Marisa estava quando estava encarnando aqui nesse plano, né? E o que ela veio fazer aqui, né? Nossa, o Kim fala sobre isso, Marisa. Fala, o Kim te dá essa coordenada, né? De quem é a Marisa? A Marisa é uma semente harmônica. O que é uma semente? O que é uma harmônica? Né? O que é a Cris? A Cris é um dragão. O que é um dragão? Né? E aí você começa, por isso que eu falo que eu me sinto ainda um bebê, né? E assistindo várias pessoas que falam sobre esse assunto, teve uma que para mim foi muito legal, que a Flávia Mota, ela deu o exemplo de a gente abrir uma revista, né? Eu sou um bebê, 1 ano, 2 anos, ele se conecta primeiro com o quê? Com as letras? Ele se conecta com os desenhos, com as cores, né? Os selos são desenhos coloridos, é onde a gente vai começar a se conectar com aquilo, para quê? Para fazer sentido, né? Eu não preciso ter essa condução de meu mental. E aí a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante. A mente, que eu falo que a mente mente, né? A mente no sincronário, ela é controlada pelo tempo. E o tempo no sincronário é arte. Aí, o que é arte para você? Ah, é uma obra de arte. Nossa, é muito bonito. Nossa, é lindo. E o que é arte? Geometria sagrada, natureza. Olha uma folha contra a luz. Olha um bebê quando nasce, que é a parada mais louca do universo. Tiram de dentro de você uma criatura minúscula, com os dedinhos desse tamanho, que você pensa, cara, se eu não acreditar que existia algo superior, é impossível, porque eu sozinha não ia fazer um negócio desse. Não tem como. Impressão digital. Né? Olha, fórmula, quando você olha no microscópio, né? Uma gota d'água, os formatos dos cristais de água. Você tem dúvida que isso é arte? Se para você isso não é arte, desliga o vídeo, beijo, te amo, tchau, a gente se vê numa próxima encarnação. Né? Porque não vai fazer, talvez realmente não faça sentido para você. Né? Mas o que eu vou deixar agora para a gente fechar né? Essa primeira introduçãozinha, né? O tempo controla sua mente. E o tempo é a arte. E somos seres naturais. Só isso. Para você ficar, né? Serve lá, bota na geladeira e até o próximo encontro. Né? Maravilha, foi muito bom, muito bom. A gente vai postar algumas coisas para quem for
continuar com o curso, a gente vai postar algumas coisas, algumas referências, né, para quem vai ficar curioso sobre isso, vai querer saber qual é o seu Kim, que é essa coisinha aqui, cadê que está aqui, qual é o seu Kim, ou algumas outras coisas antes do nosso próximo encontro. A gente vai postar tudo lá, dar umas dicas, um sitezinho, você calcula, e aí na próxima vez você vai conseguir entender um pouquinho mais, que a gente vai falar sobre todas essas coisas, sobre a matriz harmônica do Tzolk'in, sobre como que isso gerou o sincronário, sobre tudo isso que a Marisa falou, selo, tom, o que mais? E onda, e lua, e 13 luas, plasmas e tudo isso. A gente vai falar sobre tudo isso em cada uma das nossas aulinhas. Isso aí. Nos vemos em breve. Aguardem novidades. Beijo.